Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto e ao quadro Adolescentes de Deus, onde estaremos aqui, mais uma vez conhecendo o conteúdo da lição dominical, primeiro trimestre, classe dos adolescentes, cujo tema central é o livro de Gênesis, que é o livro dos grandes começos. E a lição agora, de momento, é a lição número... A lição agora é a lição número 9 e não a número 8. Tá bom? Que é Isaac e Rebeca, um casal especial. Tá bom? Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão do nosso pecado que temos cometido. Agradecemos, Senhor, por tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida e pela esperança que temos, Senhor. Que a qualquer momento, Senhor, de vir buscar a cada um de nós, buscar o Teu povo, Senhor, a Tua igreja. E enquanto isso, Senhor, aguardamos, estamos aqui mais uma vez para mais um conteúdo da lição dos adolescentes. Se conosco, Pai, durante todo esse período, fala conosco, nos ajuda a compreender, Senhor, tudo aquilo que aqui vamos tomar conhecimento. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que oramos, damos graça por tudo. Amém. Vou estar aqui abrindo o PowerPoint, tá bom? Para a gente poder estar conhecendo aí o conteúdo, então. Vamos ler aqui Gênesis 24, 9 a 20. Gênesis 24, de 9 a 20. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Tomou, pois, o servo 10 dos camelos do seu senhor, porquanto todos os bens do seu senhor estavam em sua mão. E partindo foi para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, a hora em que as mulheres saíam a tirar água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abrão, dai-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de benevolência para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade vêm saindo para tirar água. Faze, pois, que a donzela a quem eu disser abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim conhecereis que usaste de benevolência para com o meu Senhor. Antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o ombro. A donzela era muito formosa, à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: deixa-me beber, peço-te, um pouco de água do teu cântaro. Respondeu ela: bebe, meu senhor. Então, por presteza, abaixou seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de lhe dar de beber, disse: tirarei também a água para teus camelos, até que acabem de beber. Também com presteza despejou o seu cântaro no bebedouro e, correndo outra vez ao poço, tirou a água para
todos os camelos dele. A mensagem, o texto bíblico que nós lemos, né, trata justamente do desenrolar em que houve, né, por uma direção de Deus, segundo a promessa e segundo o que foi delegado por Abraão ao seu servo para buscar uma esposa para seu filho Isaque, nós observamos os atos providenciais, cara adolescente, durante esse momento em que ali aquele servo foi buscar uma mulher, e essa mulher foi Rebeca. Observamos que todo esse acontecimentos se torna notório a mão de Deus agindo, a mão de Deus em ação. Isso é muito importante para você que é adolescente, compreender isso e buscar pautar as escolhas que você vem a fazer, principalmente no que diz o tempo, né, que ele vai chegar, em que você vai estar com esse anseio, com esse desejo, com essa preocupação, quem sabe até mesmo, no que diz respeito a ter uma namorada, ter uma esposa. E tudo isso é louvável se diante dessa lição, e já desse texto que nós lemos, você depositar tudo na direção de Deus. Como fez esse servo de Abraão, orando a Deus e pedindo ali, né, um sinal, né, algo que ele compreendesse que aquela mulher fosse aquela designada por Deus para o filho do seu senhor Abraão, que era Isaque. Então isso é louvável, né? E essa parte aqui já de início do conteúdo da leitura bíblica, né, já nos está mostrando aí como aconteceu a questão dali, né? Ele trouxe Rebeca até Abraão, né? E diz a Bíblia que ao chegar ali, Isaque tinha saído ao campo e ao levantar os olhos viu Rebeca vindo. Rebeca cobriu, né, a sua face, né, e se encontrou com Isaque. Isaque entrou na tenda, em que era a tenda de Sara e Abraão, e ali coabitou, né, com Rebeca. Ou seja, isso é um eufemismo falando de que ele teve ali um vínculo já, né, de relacionamento, tornando ali, aquele momento, Rebeca a sua esposa, se tornando ali um casal. E é o que nós vamos estar tratando nesta lição, tá bom? Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. Eu preciso aqui abrir novamente, que infelizmente não é algo comum, mas acontece. Cara adolescente, é de você, como crente, né? Você acabar se afeiçoando com uma moça de fora. Uma moça que, além de não ter temor de Deus, não tem qualquer compromisso com a vontade de Deus. Não podemos, né? Eu não vou negar para você, cara adolescente, você jovem adolescente, cara adolescente, também moça, que lá fora, e dentre estes, não existe moços bonitos, né? Moços que sejam trabalhadores, que tenham até boa índole, como também para você que é adolescente, sexo masculino, moço, que tem uma moça bonita. Isso, claro, que vai ter uma moça que seja humilde, que seja simples, vai ter também. E todos esses requisitos, essas virtudes, elas se tornarão, né, acentuarão este encantamento com respeito a você pensar, né, ou até mesmo aliançar com essa moça ou com esse moço. Porém, observe
que a preocupação de Abraão era que fosse essa moça, né, para a mulher do seu filho Isaque, da mesma parentela. E você pode tomar essa expressão dos seus parentes, da sua parentela, com respeito à questão do que o Senhor espera de cada jovem, de cada um de nós, como cristão, ter uma esposa, mas uma mulher no Senhor, aquela que sirva a Deus, aquela que tenha compromisso com o Senhor. Isso é de suma importância e de elevada consideração, caro adolescente, porque isso fala de uma vida toda, em que será esta pessoa sua companheira. E diante dessa escolha, considerando tudo que aqui foi exposto, do que a Bíblia nos ensina, cabe a nós a escolha, você escolha, ou tomar o exemplo de Abraão, como também do seu servo, e prezar, né, pelo temor e pelo desejo ardente de estar nessa área, você está dentro da vontade de Deus, porque você estará trazendo para o seu lar, para a sua vida, aquela que vai ser sua companheira, você vai estar trazendo uma bênção. E a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Porém, se você se você procrastinar, se você não der a devida atenção a esta orientação bíblica, e você escolher aquela moça ou aquele rapaz que esteja de fora, estou falando ambos os sexos, você vai estar trazendo, né, dores, espinhos, inquietações, e até mesmo você sofrer a questão de um adultério. Muito mais fácil não é que não aconteça dentro de um círculo, de uma comunhão, de um casal que seja cristão. Nós sabemos que isso é um fato e pode acontecer, porém a probabilidade, em face de uma que você escolher de fora para conviver com você, esta margem é bem pequena no que diz respeito a ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, um moço ou uma moça de Deus, melhor dizendo, do que uma moça ou um moço que não seja de Deus. Você vai ter o desejo de ir para o culto, ela vai ter o desejo de ir para o baile, ela vai comungar com todos os costumes da cultura de então, né, que acontece, vai estar tendo ídolos como personagens mundanos, né, melhor dizendo, seculares. Tudo isso gerará um conflito dentro do celular. Não se engane que você não tem que tomar de fora, casar e Deus vai fazer a obra. Não é desta maneira que Deus ensina. Deus ensina que você precisa escolher uma moça no Senhor, aquela que esteja servindo a Deus e que esta esteja uma moça temente a Deus. Por certo, isso já é um sinal para você de que essa é que Deus, né, vai se agradar que você a tome por esposa, por mulher. Ainda que somado a isso, a essa convicção e certeza, já que você toma uma decisão à luz da Bíblia, mas isso não impede de você também orvalhar, né, essa questão através de uma oração, através, né, de estar buscando a face do Senhor no que diz respeito a isso. Pense nisso, porque isso, já que no começo do conteúdo, é de suma importância, eu não poderia deixar de estar deixando aqui para você a margem disso. Como exemplo, não dentro desse sentido completo, eu, quando conheci minha esposa, nós dois éramos de baile, éramos descrentes. Eu vim a conhecer ao Senhor primeiro, em seguida a ela, e hoje nós estamos juntos pela misericórdia de Deus, né? E tudo fruto, né, da bênção de Deus, porque nós dois buscamos o mesmo alvo, que é a glória de Deus,
Buscamos o mesmo alvo, que é servir a Deus em tudo, principalmente no que diz respeito à nossa união conjugal. Isso nos exime de discussão, de contenda dentro do lar, de maneira alguma. Vou para 39 anos de casado com a minha esposa, conheci ela há 3 anos, então, somando a isso, 42 anos estamos juntos, que nos conhecemos. Porém, no período de casado, de 39 anos, houve vários períodos em que ficamos sem se falar. Algo que é comum à convivência conjugal de duas pessoas que estão limitadas e vendidas a essa questão de sermos humanos e falhos. E em alguns pontos desse período em que estamos juntos, não concordar em algumas coisas. Isso gerar conflitos. Mas todos eles são superados pela oração, pelo temor que temos de Deus e pelo alvo de que é agradar a Deus. Isso pesa muito dentro dessa questão. E finalizando esse comentário, eu convivi com essa experiência de irmãos, ser testemunho de irmão que servia conosco em uma congregação. Estava nativa na época, né? Esse irmão, ele era um irmão, né, temente a Deus, participava dos cultos, comissão de visita, melhor dizendo, escola dominical. Era alguém que queria e pautava por fazer a vontade de Deus. Porém, quando foi para escolher uma companheira, ele não fez como deveria. No caso dele, que eu conhecia ele, além que ele estava na escola dominical, estava nos cultos, dá para entender que era alguém que não tinha um devocional, uma leitura, ou se tinha, ele acabou deixando de vigiar e acabou conhecendo essa mulher e trouxe ela, né? Se uniu a esta mulher, né? E ela tinha um filho que tinha vícios, né? Independente até disso. Mas no caso dele, esse jovem tinha um vício e acabou trazendo para dentro de casa. Isso gerou um conflito grande, uma situação desagradável, custosa para esse irmão, que a ponto dele ter vindo falar comigo para que eu viesse intervir como polícia. E eu expliquei, né, com muito carinho para ele, que eu não poderia fazer isso, ainda que eu fosse policial, estivesse na ativa, eu não poderia tomar decisões arbitrárias, querer intervir, né, nessa questão dele, e passei a orientá-lo à luz da Bíblia, né, tomando o texto bíblico ali de Coríntios, explicando para ele que tudo isso se deu porque ele tomou essa decisão de tomar uma mulher que ainda não era crente. Deus, por sua grande misericórdia, acabou por salvar esta esposa, acabou por trazer, né, uma solução para todo esse conflito, justamente por misericórdia desse irmão, porque Deus, ele conhece todas as nossas motivações, né, e compreende até mesmo quando cometemos tal erro. Mas fica o exemplo não só dele, eu conheço muitos que fizeram isso e que só tiveram problemas, como temos vários exemplos também bíblicos com respeito a isso. Amém? Vamos prosseguir então. Uma das mais belas histórias de amor conhecida na Bíblia envolve Isaac e Rebeca. Abraão, pai de Isaac, queria que ele se casasse, mas não com qualquer mulher. Rebeca, jovem, disposta e trabalhadora, aguardava o momento certo para encontrar o amor. Mas como eles encontrariam se moravam distante e não conheciam? Deus guiou cada passo dessas famílias para que o casamento ocorresse. Há muitos ensinamentos nesse episódio que são válidos para o dia de hoje. Hora de aprender. E aqui eu quero mais uma vez, né, salientar para você, jovem, também esse detalhe. Essa jovem, você tem que, antes de qualquer compromisso de noivado e casamento, essa moça, ela tem que ser uma moça que compreenda o seu dever, a sua responsabilidade e o compromisso que ela vai ter quando dentro de um relacionamento conjugal. Hoje, né, a política secular, com respeito a essa área, está se tomando, né, chamando muito o homem à responsabilidade de serviços e de coparticipação dentro de uma vida conjugal, que jamais foi de incumbência do homem. De ter que fazer comida, de ter que limpar a casa. E essas questões todas são questões
né, de responsabilidade e compromisso em amor e com prazer da própria esposa. Porque a partir do casamento, quem é a dona do lar? Quem é aquela que representa o lar? Da nossa parte, precisamos valorizar isso em tudo que viemos a tomar a iniciativa no que diz ao contexto de lar, consultá-la na questão da compra de um imóvel, na questão de uma pintura que vai fazer na casa, alguma mudança que vai fazer na casa, um piso que vai ser colocado. Aí estão os momentos, né, valiosos para demonstrarmos, né, o quanto é valioso, né, o trabalhar dela ali, né, o ofício que ela tem em cuidar de nós como marido e quando tivermos filho, dos nossos filhos. Isso não exime, é claro, não nos deixa fora do contexto e da liberdade que queremos ajudar. Mas, porém, você precisa pensar nisso, porque o exemplo de Rebeca, quando aquele servo orou, ele falou, se ela me der e falar que vai também dar água para os camelos. Ele estava querendo ter um sinal que não só fosse a mulher, conforme Abraão queria, mas alguém, né, que tivesse virtudes. Uma mulher que não fosse uma mulher dada à preguiça. Que isso são fatores que destroem e minam o casamento. Compreenda uma coisa, caro adolescente, que o amor conjugal, ele é como uma semente. Se não regá-lo, ele acaba se extinguindo. E também atitudes acabam por matar essa semente, que são a omissão, aquilo que está dentro de um compromisso, tanto do lado da mulher como do marido. Como homens que somos, cara adolescente, precisamos sustentar o lar, somos o provedor e o protetor do lar. Quanto à mulher, ela é aquela que cuida, que tenha o compromisso do lar, dos cuidados do lar, da alimentação, né, do almoço, da janta, de tudo quanto de respeito à parte e à esfera da mulher. Para isso tem que ter uma mulher que seja virtuosa, como diz Provérbios capítulo 31. Ali tem um quadro de uma mulher virtuosa. E essa é que agrada a Deus e que é essa que você tem que procurar. Porque a Bíblia diz que aquele que encontra uma mulher, encontra o favor do Senhor. E essa mulher que Provérbios está relacionando, usando esse termo, que encontra uma mulher, encontra o favor do Senhor, está dizendo de uma mulher, dado as suas características e as suas responsabilidades, né, no que diz respeito a todas as áreas dentro desse relacionamento conjugal, desde do convívio do leito, né, do relacionamento sexual, como também do convívio dia a dia. Então, preste atenção nisso, porque eu tenho também testemunho, não vou citar nomes, de casamentos que foram desfeitos, houve o divórcio, porque após o casamento, aquela moça, na época ela era uma moça, e ainda é, ela não dava conta, o marido chegava do serviço, ela estava, não tinha feito nada, não tinha preocupação de cumprir aquilo que lhe era devido fazer como esposa, já que ela estava em casa e o marido trabalhando. E outras que se aproveitou do marido. Outro caso que eu conheço que aproveitou do marido, também jovens dois, de que se ele não cozinhasse, ele não comia. E quando ele cozinhava, ela também ia lá e comia. Ou seja, era omissa com respeito àquilo que dizia respeito justamente à esposa e não ao marido, estritamente falando, como já tratamos. Tá bom? Então, que isso aqui fique também como um aferidor, que há uma realidade em tudo isso, com respeito aos ensinos que vamos estar agora conhecendo dessa questão aí, que provavelmente alguma parte dela estará por certo dentro do que nós comentamos até agora. A sabedoria do pai Abraão. Abraão foi pai da velhice. Aos 6 anos nasceu seu filho Isaque. Passado muito tempo, apesar de já estar velho, o amor paterno dirigia o patriarca a ter cuidado com o futuro de Isaque. Certo dia, Abraão chamou o empregado mais velho de sua casa e fez com que ele fizesse um juramento. O juramento seria que o servo não deixaria que Isaque se casasse com a mulher cananeia. Além disso,
ordenou que ele fosse até a terra dos seus parentes e lá escolhesse uma esposa para Isaque. O empregado jurou e partiu para a sua jornada. A obediência do servo. Em obediência, o servo partiu para a Mesopotâmia, para a terra de Naor, irmão de Abraão. Levou 10 camelos de Abraão e uma porção de presente. Aquela missão era importantíssima. Abraão tinha convicção de que Deus, por meio de seu anjo, iria à frente do seu servo naquela jornada. E o servo obedeceu a Abraão. Nesse episódio, podemos ver que a obediência é um fator indispensável para que o homem cumpra a sua parte no propósito divino. Mas, talvez você questione a quem precisa obedecer. A Bíblia nos instrui a este respeito. Devemos obediência a Deus, aos pais, aos pastores, aos superiores e respeito diante dos idosos. Diante dos idosos. E a obediência também a Deus diante do que nós tratamos até agora, está dentro desse campo da obediência. A providência divina. Chegando ao local, à beira de um poço, onde as moças paravam para tirar água, o servo dirigiu a sua voz a Deus e orou. A súplica consistia em um pedido de sinal a Deus. Se a moça a quem ele pedisse água dissesse, beba, eu vou dar água também para os seus camelos. Essa seria a confirmação da resposta de Deus. Quando terminou de orar, chegou ao poço uma linda donzela. Ela era filha de Naor, irmão de Abraão e de Milca. Mas o servo de Abraão não sabia disso. Rebeca era seu nome. Quando ele pediu água para ela, a jovem fez exatamente como o empregado de Abraão havia clamado em oração. Deus havia dado uma boa jornada àquele servo. Foi o que nós já tratamos quando disse sobre a questão da providência de Deus em tudo isso. E isso quando estamos dentro da vontade de Deus, né? Rebeca, segundo ponto, exemplo de disposição. Uma jovem ocupada. O encontro do empregado de Abraão com Rebeca se deu junto a um poço. Nele as moças da cidade iam tirar água, ou cujo local estava fora da cidade. Exigia algum tempo de caminhada carregando um pote. As moças caminhavam até o poço com um pote vazio, porém teriam que retornar com ele cheio para casa, levando todo o peso durante o trajeto. Rebeca é um exemplo de uma jovem que, com esforço pessoal, cumpria sua responsabilidade com a família. Da mesma forma, nós devemos ser filhos sábios e obedientes, que agem com responsabilidade diante das tarefas delegadas pelos pais. Isso é um ensino, né, para você, cara adolescente, particularmente, no que diz respeito ao contexto de família, né, porque acabei antecipando ali a questão, né, do momento em que você vai estar dentro desse campo, né, à margem ou à mercê de uma união conjugal ou à procura ou dentro desse campo de namoro, noivado e casamento. Os ensinos também são oportunos aqui nesta lição. Segundo subponto, disposição para servir. À beira do poço, Rebeca mostrou-se pronta para tirar água, dar ao seu servo de Abraão e aos seus animais. Ela deu água ao homem e correu várias vezes ao poço para pegar algo para os seus camelos. Rebeca não estava preocupada somente com a sua rotina particular. Ao ver que uma necessidade, se dispôs a ajudar. Um camelo é capaz de beber até 100 litros de água. O servo tinha 10 camelos e Rebeca o ajudou voluntariamente. Nós devemos seguir seu exemplo. Devemos nos disponibilizar para ajudar pessoas que precisam de auxílio. O serviço é uma característica fundamental da vida cristã. Por isso, precisamos ter um coração voluntário e servir com alegria. Jovens, sois fortes. Terceiro subponto. Rebeca mostrou disposição física e mental para servir. A jovem tinha o entendimento correto sobre como se portar diante das necessidades de sua casa e de outras pessoas. Ela era uma jovem forte e sensível às necessidades dos outros. Força é uma característica da juventude. Essa força é vigor da juventude, são para vencer o mal. O apóstolo João escreveu sobre isso. Escrevo a vocês, jovem, porque sois fortes. A mensagem de Deus vive em vocês, ou a palavra de Deus está em vocês,
e vocês já venceram o maligno. Terceiro, casamento de Isaac e Rebeca. Encontro esperado, depois do encontro no poço e das declarações do empregado de Abraão e Rebeca, a moça voltou para casa e contou tudo aos seus pais. A família de Rebeca recebeu o servo. Rebeca e sua família aceitaram a proposta de casamento. Depois de tudo pronto, a moça foi em viagem à terra de Isaac, filho de Abraão. Ao chegarem na terra de Abraão, Isaac e Rebeca se encontraram e celebraram o casamento. Desculpa, amados. Segundo subponto, esperando em Deus. Quando o menino, Isaac viveu dias de dificuldade. Na juventude, ele e seu pai foram colocados à prova por Deus. Tais experiências certamente ensinaram Isaac a confiar em Deus, assim como seu pai Isaac só se casou aos 40 anos de idade. Não há notícia de que o filho de Abraão tenha se envolvido com outras mulheres. Ele esperava em Deus o tempo certo e a pessoa certa para o matrimônio. Mais tarde, no Novo Testamento, Paulo ensinou aos coríntios que o cristão nunca deve se unir debaixo de um compromisso com o ímpio. O casamento está dentro deste ensinamento. A exemplo de Isaac, o jovem cristão só deve casar sob orientação divina e no tempo de Deus. Aqui foi outro ensino, que não preciso aqui me estender, cara adolescente, né, com a questão do tempo, né? Porque também esse é outro fator que vemos aí, temos exemplo, né, de casamentos, né, enfadado, né, e sofreram a consequência do divórcio, porque foi nas suas tenra idade, né, dentro de uma pressa. Não confunda a questão do casamento com desejo sexual, né, porque por conta de um anseio, de uma paixão, né, que isso é uma doença, não é um amor sadio, né, passam a se envolver e no temor de Deus buscam aliançar esse compromisso simplesmente por conta de uma, como é que se diz, que eu poderia dizer a palavra, de um calor sexual, de uma atração muito forte, e acabam, por serem cristãos, até tomarem o caminho do casamento, para poder dar vazão àquele impulso. Porém, isso não vai ser um alicerce, né, adequado para que esse casamento dê certo. Para o casamento ter que dar certo, tem que haver o amor como convém, o respeito, né, o compromisso, o prazer da companhia, não pelo ato ou por aquilo que vai fazer parte dentro da normalidade de um relacionamento conjugal, mas pela companhia, o amor pela pessoa e não pelos aspectos físicos ou pela beleza. Não, isso tudo é um engano, né? E pode até se tornar uma seta do maligno, para que muitos casais, ainda que tomem iniciativa, né, debaixo do temor de Deus, em se aliançar para depois ter essa legalidade, acaba, né, tomando uma decisão totalmente, né, fora de um ato de sabedoria, que é pôr em prática as orientações que Deus nos dá. Observe, Isaac casou com 40, não quer dizer que você, meu adolescente, você, minha adolescente, tenha que se casar com 40 anos, não é isso. A questão que fica aqui, que nos ensina e deixa aqui esse conteúdo, é a questão de que não seja por intermédio de um ato precipitado, mas que seja por um tempo, né, de um tempo de aperfeiçoamento, de conhecimento, né, da questão de conhecimento do um com o outro, né, e tudo isso se confirmando, aí sim, e que o ponto da questão relacionada à convivência sexual não seja um fator predominante de maneira alguma, porque se o for, vai ter um momento que isso vai acabar, isso vai diminuir, e aí? Como é que fica o casamento, não é mesmo? Então, cara adolescente, eu me senti aqui debaixo do temor de Deus, é claro, e da graça do Senhor, abrir desta maneira para você. Você é um adolescente.
E que você sabe muito bem disso, o que eu estou falando. Porque você já está dentro de uma esfera de responsabilidade a sua atitude. Você não é menos de 12 anos, você é mais de 12 anos. Adolescente é 12, 13, 14 anos. E já tem ideia, já tem esta leve noção dessa questão. Porém, está a lição aqui para ajudar você. Tanto é que o conteúdo está falando sobre casamento para uma classe sua, que é de adolescente, amém? E de jovem também. Então, não se precipite. Terceiro ponto, a oração pela cura. O lindo casal enfrentou dificuldades, eles também não podiam ter filhos, pois Rebeca era estéril. Contudo, Isaac buscou a Deus em oração até que o Senhor atendeu o pedido e curou sua esposa. Rebeca ficou grávida e deu à luz gêmeos. Isaac tinha 60 anos quando Jacó e Esaú nasceram. Esse exemplo nos mostra que mesmo as pessoas fiéis a Deus enfrentou lutas e adversidades. Também nos ensina que sempre devemos orar e clamar ao Senhor. Ele ouve nossas orações e nos responde, conforme a sua vontade. Deus é poderoso para fazer milagres e curar enfermidades. O Deus a quem servimos é o Deus de Isaac. O que fica aqui para nós, antes de irmos para a conclusão, se é que não vai ter continuação esse ponto, depois eu vou ver, desse ponto dá para se entender por que tem que ser uma mulher de Deus. E por que tem que ser uma adolescente de Deus? Por conta disso. Porque conhece, tem relação com Deus, tem comunhão com a sua palavra. E a sua palavra, ela nos traz todas essas realidades. Que o casamento, como já deixei claro, nos exime dos percalços. Eu falei do percalço no que diz respeito aos dois. Mas ao percalço no que diz respeito à convivência do casamento. E observe a relevância de ser ambos de Deus. Que já a confiança já não vai estar em recorrer ao pai, recorrer à mãe. Ainda que isso esteja ao alcance dele e seja possível, ainda assim não vão a priori fazer isso. Não vão recorrer aos amigos, mas vão recorrer primeiramente a Deus. Vão depositar diante de Deus a necessidade. Aqui nós estamos dentro de uma situação que está longe, né, do alcance de quem quer que seja. Porque Rebeca era estéril. Mas, pela oração de Isaac, que orou 20 anos, 40 se casou, 60 teve o filho, Isaac, Jacó e Esaú. São 20 anos orando, amados. Isaac deixa bem claro aqui que a questão da importância não está no tempo, mas está na total dependência de Deus e confiança nos seus atos providenciais em que ele pode agir. E teve mais esse tempo, 20 anos, e veio o filho em dose dupla ainda, e dali saiu, né, de Jacó, se teve a tribo, as 12 tribos, né, que vieram de Jacó, dando sequência à promessa em que, por conta disso, é que esse casal é um casal especial. Não é qualquer casal. Ainda que todos os casais tenham a sua importância para Deus, quando debaixo, né, do temor dele. Mas Isaac e Rebeca é um casal especial, à luz do que nós estamos estudando da Bíblia, porque estava dentro do mover providencial de Deus para que a promessa da vinda do Messias se cumprisse. Porém, ainda que tudo isso é assim, foi assim, fica dentro desse caminho os ensinos para nós. Agora, se você tomar um adolescente que não é de Deus, ou vice-versa, e os problemas surgirem, você vai buscar a face do Senhor, você, a exemplo daquele servo, daquele irmão que eu falei, você vai ter ainda a misericórdia de Deus que vai ser sobre a sua vida. Porém, você vai ter o desprezo dessa sua companheira ou desse seu companheiro por não crer em Deus. Ele não vai estar preocupado com a oração, ou com o temor a Deus, ou com a dependência de Deus. E tudo isso vai se tornar um fardo maior para você. Então, tudo isso também pense nisso. Quão bom e quão suave é
quando estamos dentro, né, de um centro da vontade de Deus. Tudo isso são princípios valiosos que vai contribuir para um casamento de bênção, né, diante de Deus e do cotidiano deste relacionamento. Concluindo, Deus guiou os passos do servo de Abraão para encontrar uma esposa a Isaque. O Senhor preparou Rebeca, uma jovem disposta, curou seu ventre estéril e abençoou seu lar com o nascimento de Esaú e Jacó. A promessa de Deus continuava sendo cumprida por meio da descendência de Abraão. A fidelidade de Deus permanece de geração em geração. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar agora orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos mais uma vez, Senhor, na Tua santa presença. Pedimos perdão aos nossos pecados. Queremos Te agradecer por este momento em que estivemos, Senhor, conhecendo esse rico conteúdo, em que trouxe não só essas lindas lições, em que aqui o Senhor nos deu graça para considerarmos, como todas as outras que o Senhor há de falar, através do interesse de todos aqueles que vão estar junto comigo, ó Pai, estiveram junto comigo até aqui durante esse conhecimento. E diante desse ensino, ó Pai, para a classe dos adolescentes, mas que também, como sempre tenho dito, ó Pai, é de interesse de todos nós, que amamos a Senhor e a Tua palavra e desejamos fazer, Senhor, a Tua vontade. Faz isso, Pai, que nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de estar aqui mais uma vez, saudando a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela sua inscrição, quero agradecer a Deus pela sua participação aqui pelo canal, tá bom? E que você possa estar conosco à próxima programação e juntos possamos estar refletindo na palavra de Deus, tá bom? Se você não é inscrito, faça isso, se inscreva, acione o sininho para que a cada programação você seja notificado e aí você tem a liberdade de decidir se vai estar conosco aqui ou não, tá bom? Essa é uma liberdade que você tem, mas eu quero mais uma vez aqui tributar a Deus a honra, a glória e o louvor e a minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecer a Deus pela sua vida, que Deus abençoe você, a sua família e alcance a todos quanto ainda não tem sido alcançado pela misericórdia, pela bondade, pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo.